Pessoal, então vamos dar início, às nossas atividades da semana. Antes da gente dar início às nossas atividades, vamos observar aí que tem uma curiosidade sobre o pai da álgebra, do responsável, do matemático responsável que aprofundou seus estudos, para nos auxiliar hoje, nas fórmulas que nós utilizamos para resolver determinadas situações e problemas. Ele é um dos responsáveis na descoberta ou na utilização de letras em forma de números, como incógnitas, como termo ou número desconhecidos. Observe para vocês verem aí, Aqui nós temos uma pequena parte de sua bibliografia. Depois vocês dão uma olhadinha, façam uma leitura, para que vocês tenham conhecimento sobre esse matemático, chamado de François Viet, onde ele nasceu, onde morreu, tá? Ele é francês, Ele nasceu no ano de 1540, na França. Morreu em dezembro de 1613, em Paris. Ele era apaixonado por matemática. Ele era apaixonado por essa parte, por esse ramo da matemática. Então, ele é um dos responsáveis, para a criação dessa nova categoria de números. Para a atividade dessa semana, nós vamos precisar de alguns conceitos matemáticos, como determinar a área, perímetro de uma figura geométrica, Então, nós vamos observar que para calcular a área de um quadrado, por exemplo, nós precisamos saber a medida dos seus lados, como do retângulo, como do triângulo, do trapézio, etc., das figuras geométricas, E quando nós não conhecemos a medida de um dos lados ou de todos os lados, nós utilizamos letras. E, através dessas letras que nós representamos como os lados, como nós temos aí a aplicação de expressões algébricas, nós vamos criar uma expressão para representar essa área. Então, quando eu pergunto para vocês, vocês lembram qual que é a forma utilizada para calcular a área de um quadrado? O que eu preciso saber do quadrado para determinar a sua área? A área é a parte interna da figura, como nós vamos ver aqui, Então, o colorido, Esse representa-se a área. Então, se eu tenho um quadrado de lado x, como que eu faço para determinar a área? Ela é calculada a partir de qual operação? Da multiplicação, Então, basta você multiplicar a medida de um lado pela medida do outro. Então, vai ficar lado vezes lado. No caso do retângulo, é outro quadrilátero. Veja bem que a diferença é que o quadrado possui os quatro lados iguais, enquanto que o retângulo não. Não é isso? Então, você precisa do comprimento pela sua largura ou pela sua altura. Quando nós não conhecemos, representamos por letra. Então, quando nós multiplicarmos a medida de um lado pela medida do outro, assim nós estamos determinando a área da figura em questão. Outra parte que nós vamos utilizar é o perímetro. O que devemos fazer para calcular o perímetro de uma figura? Nós devemos adicionar as medidas de seus lados. Então, quando nós representamos a soma dos lados de uma figura, nós estamos fazendo uma expressão algébrica. Ou mesmo quando nós determinamos a área desta mesma figura, é outra expressão algébrica.
nós vamos utilizar letra para representar número desconhecido. Uma vez conhecendo o valor da letra, né, aí nós podemos fazer a operação transformando em algébrica para numérica. Então vamos lá, ó. Aplicando expressões algébricas na resolução de problemas. Vamos ver. Uma fábrica produz 5 peças de granito, cada uma com a face superior e formato de um quadrado, medindo x metros de lado, e uma peça com a face superior retangular, medindo 3 metros de comprimento e x metros de largura, conforme solicitado por um cliente. Sabendo que as medidas da área do quadrado e da área do retângulo são determinadas pelo produto entre as medidas de dois de seus lados adjacentes, qual é a expressão algébrica que representa a área total das faces superiores das peças solicitadas por esse cliente? Esta é a situação problema, né? Então essa foi a informação que nós tivemos. Aí, abaixo, né, está afirmando: a ilustração abaixo representa as faces superiores dessas peças de granito com suas respectivas medidas. Então analisem bem para vocês verem a figura. As 5 peças quadradas e uma peça retangular. Então nós temos o lado do quadrado, x e x, né? São iguais. O lado retângulo, nós temos 3 metros de comprimento por x metros. Vejam bem que aqui apareceu m, né? E o x não, mas a unidade de medida é a mesma. Então, 3 metros por x metros. Ok? Então, de acordo com essa informação, o que ele quer na verdade? Ele quer saber o quê? Qual é a expressão algébrica que representa a área total? Área total. Então, logo abaixo, né, lá no quadrinho, abaixo das figuras, temos lá, a área total das faces superiores dessas peças de granito é representada pela expressão algébrica. Expressão algébrica. Então, expressões algébricas é aquelas formadas por letras, números de letras, né, associada com sinal de operações. Pode ser adição, subtração, multiplicação. Lembram? Então vejam bem a expressão. Ele representou a área algébrica por 5x ao quadrado mais 3x. Onde saiu esses dados, esses números? Então quando você calcula, né? Vamos lá. A área desse primeiro quadrado aqui, ó. Vamos aumentar um pouquinho a imagem aqui para que vocês vejam melhor. Calcular esta área desta primeira figura. Você não tem que multiplicar x vezes x. Então aqui nós temos uma multiplicação de fatores iguais. Nós transformamos em potenciação, que é uma das propriedades da potenciação, a multiplicação de potência com expoentes. Ó, x elevado à primeira, x elevado à primeira. Então, nesse caso aqui, quando você tem uma multiplicação de potência, né, de mesma base, conserva a base e somos expoente. 1 mais 1 dá x à segunda. Lembraram? Então, x vezes x, x ao quadrado. X mais x, 2x. X vezes x, x ao quadrado. Toda letra que não tem expoente, subentende-se que está elevada à primeira potência. Lembraram? Então, se você
multiplicar x vezes x, aqui você tem x ao quadrado. Então, cada peça dessa, a área é x ao quadrado. Então, quantos você tem? 1, 2, 3, 4, 5. Então, você vai somar, né? Então, seria x ao quadrado, mais x ao quadrado, mais x ao quadrado, mais x ao quadrado, mais x ao quadrado. E a outra área? Como que ficaria? Olha os lados. 3 por x. Então, multiplica seu comprimento pela sua largura ou sua altura, né? Base vezes altura, base vezes largura, comprimento vezes largura. Então, aqui seria 3 vezes x. Quanto que é 3 vezes x? Se nós não sabemos o valor de x. Então, 3 vezes x é igual a 3x. Quando nós temos letra e número, aqui está associado o sinal de vezes, de uma multiplicação. Então, nós dispensamos, né, o sinal da operação. 3 vezes x, simplesmente 3x. Então, a área total da situação acima ficaria como 5x ao quadrado mais 3x. Quer dizer, a área das 5 peças quadradas adicionado com a área do retângulo. Certo? Então, vamos à primeira atividade. Vejam bem a situação. Um quadrado é constituído por uma tela pintada. Aliás, um quadro, né? Tá aqui o quadro. Ó. O que nós temos aí? Um quadro, né? Uma paisagem, fotografia, né? Então, ela foi colocado, né? A sua foto, né? Formando-se assim um quadro. Ele é constituído por uma tela pintada, com formato retangular medindo 60 centímetros de comprimento e 30 centímetros de largura. Então vejam bem. Dá um zoom aqui. Olha para você ver o desenho. Tá aqui a tela, né? Qual que é o comprimento dessa extremidade até aqui? 60 metros. Qual que é a sua largura? 30 metros. Então, o desenho em si tem uma área. Qual que é a área dessa figura? Conhecendo os seus lados, 60 e 30. Então, o que você vai ter que fazer para achar a área dessa figura? Né? Você terá que multiplicar 60 por 30. Mas a atividade não está pedindo isso não. Vamos continuar. Né? Ele quer saber o quê? Vamos ver. Qual é a expressão algébrica simplificada para representar a área total da moldura? Então, voltando lá, ó. Um quadro é constituído por uma tela pintada, com formato retangular medindo 60 centímetros de comprimento e 30 centímetros de largura. E uma moldura cuja largura mede x centímetros, conforme mostra a figura. Então tá aqui, ó. Olha a moldura. Né? Ó, o acabamento. Quanto mede essa moldura? Ela tem x centímetros de largura em volta do quadro, né? Então o que acontece? Essa moldura tem, olha os lados, ó.
Então, na verdade, ele quer saber qual é a área da moldura e não da figura, não do desenho, da foto, vamos dizer assim, né? Ele quer saber a área da moldura que está em volta. Então, o que você deverá fazer para encontrar a área dessa moldura? Olha, uma sugestão. Vamos calcular, né? Ou vamos encontrar, primeiramente, as medidas da moldura ou do quadro total. Ele tem um pedacinho que mede X, mais um pedacinho que mede X no comprimento aqui, né? E mais os 60 da moldura, que é esse intervalo aqui. Então, esse lado, essa extremidade até a outra, qual que é a medida? Você tem X, né? Vejam bem que continua. Você tem X e tem 60. Como ficaria para você descobrir o comprimento dessa moldura? Basta você fazer o quê? Adicionar X mais 60 mais X. Ou os termos semelhantes primeiro, ó. X mais 60. Dá quanto? X mais X é igual a quanto? Com mais 60, como ficaria a expressão? X mais X, ó, mais 60. O que dá isso aí? X mais X, 2x, mais 60. Tem como adicionar? Não. Por quê? Tem um termo desconhecido, você não sabe o valor de x. Então aqui eu tenho uma adição envolvendo, né, uma parte desconhecida e uma conhecida. Nós só vamos descobrir a medida total quando encontrarmos o valor de x. Certo? E a sua largura? A largura você tem. É de 30, outro x. Então essa extremidade aqui, qual que é o valor dela? X mais x, 2x mais 30. Então você passou a ter as dimensões do quadro total. Comprimento, 2x mais 60. Largura, 2x mais 30. O que você vai fazer agora? Você vai montar, né, a expressão algébrica. Então, qual é a expressão algébrica simplificada que representa a área total da moldura? Área é o quê? Multiplicação. Então é só você multiplicar este lado por este. Ou este lado por este. Assim que nós determinamos a área. Qual que é a medida mesmo aqui? Multiplica-se. Aí você vai ter a expressão algébrica. Lembrando-nos ainda, vou aproveitar este quadro para dar uma breve explicação para vocês. Olha, se eu tenho uma expressão x vezes 2x, vejam bem, todo termo algébrico possui uma parte numérica e uma parte literal. Quantos x nós temos aqui? 1. 1x vezes 2x é igual a quanto? Multiplica-se os números e em seguida multiplica as letras, né? Ficaria 1 vezes 2 vezes x vezes x. 1 vezes 2 dá 2. X vezes x, nós vimos que dá x ao quadrado. Então daria 2x ao quadrado.
Quando nós temos um dos fatores é x, o outro fator trata-se de uma adição, por exemplo, x mais 3, como que eu vou multiplicar essa expressão? Aqui nós vamos ter que usar a propriedade distributiva da multiplicação, uma das propriedades da multiplicação. Eu devo multiplicar o fator externo por todos os termos do outro fator. Então, primeiro fator, segundo fator. Então, você vai fazer x vezes x. Ó, lembre-se, não tem sinal positivo. Ao jogo de sinal mais com mais, dá mais. Multiplicando 2 e 1 positivo, o resultado é positivo. Mais com mais vai dar mais. X vezes 3, ou 3 vezes x. Aí x vezes x dá x ao quadrado. 3 vezes x, 3x. Lembraram? Então, para você resolver essa atividade, você vai ter que usar as propriedades da multiplicação. Uma delas, você vai ter que usar a propriedade distributiva. Por quê? Você viu que esse lado aqui mede 2x mais 60. Ó, polinômio, formado por dois termos. E aqui, 2x mais 30. Que é essa medida aqui, ó. Essa aqui é a mesma de baixo. Porque o retângulo possui pares lados iguais, com a mesma medida. Certo? Faz aí. Atividade 2. Sabendo que o perímetro é a medida do comprimento, do contorno ou a soma das medidas dos lados de uma figura plana, qual é a expressão algébrica simplificada que representa o perímetro do apartamento abaixo? Então, de acordo com a informação, a explicação lá que eu falei para vocês, né? Qual o significado de perímetro? Então, aqui está dizendo, né? Olha lá. Sabendo que o perímetro é a medida do comprimento do contorno. Então, é a soma, né? Ó, dos lados da figura, né? Ou a soma das medidas dos lados de uma figura plana. Então, se você somar todos os lados do contorno, parte externa da figura, você está calculando o seu perímetro. Então, vejam bem aqui, o que nós temos aqui? Nós temos a planta, né? Nós temos a planta de um apartamento. Não é isso? Vejam bem. Tem as alas. Sala, escritório, que nós temos uma área, né? Banheiro, varanda, outro quarto, cozinha, um lavado aqui que seria uma área de serviço, temos um corredor e temos as seguintes medidas, né? Vejam bem, por exemplo, a sala. Qual que é a medida da sala? Ela mede um lado A, o outro lado 3C. Ah, professor, mas qual que é a medida? Quanto vale A? Quanto vale C? Não sabemos, né? Pode ser 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, não sabemos. Por isso, quando nós não sabemos o valor, nós representamos por uma letra. Esta é a finalidade da álgebra, né? Agora, se você observar aqui, ó, se esse lado mede A, segue para vocês verem a linha. Aqui também tem que medir A, certo? Se aqui mede B, esse intervalo aqui, todos aqui, ó, tem a mesma medida, né? O banheiro, C, de comprimento. Qual que é a largura dele? Ó, B, certo? Então, essas são as medidas. Se eu pegar essa extremidade aqui, ó,
Aqui seria 3C. Então vejam bem. O que eu devo fazer para encontrar o perímetro dessa figura? Fazer uma soma. Nós vamos somar as medidas de cada segmento. Então eu tenho esse pedaço aqui, ó, A, esse outro B, esse outro C, esse outro A novamente. Ó, viu que é a mesma medida? Ó? Se aqui, por exemplo, for 3, aqui também é 3. Se for 5, aqui também é 5. Porque letras iguais representam números iguais. Então, vamos lá? Tentem fazer aí. Não é difícil, né? Vai marcando para vocês não correr o risco de esquecer alguma medida, né? Por exemplo, ó, quando eu falo A mais, começando por aqui, ó, eu posso vir descer ou eu posso vir continuar, né? Ó, B mais C, pode ir cortando, vai marcando aí para não esquecer. Mais A, e assim sucessivamente. O que acontece? Tem um intervalo aqui, tá vendo? É esse aqui, ó. Então, mede quanto? B. Certo? Faça uma expressão. Reduz os termos semelhantes, que é a simplificação, né? Se aparecer mais de um A, então tem que juntar, ó, A e A, 2A, né? Seria 1 mais 1, 2. Certo? E assim terminamos a nossa atividade da primeira semana do PET 3. Espero que vocês tenham entendido um pouco, né, do conteúdo aí que eu tentei passar para vocês. É difícil, né, lidar com vídeo, completamente uma ferramenta nova, né, trabalhar com vídeos é complicado, porque na sala de aula, às vezes você fala, volta, tudo bem, agora aqui não, é complicado, mas devagar nós chegamos lá, certo? Façam a atividade, vejam bem, no nono ano, né, foi privilegiado com apenas dois exercícios. Leiam, raciocinem, pensem, né? Vou enviar os vídeos para que vocês tenham melhor noção do assunto. E depois que vocês fizerem a atividade, envie para mim através do WhatsApp as fotos dos trabalhos, ok? Aguardo. Tchau, tchau.